Irmãos, vos convido à palavra do Senhor no Salmo de número 20. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 20. Não feche a palavra do Senhor após a leitura ou acompanhe a projeção, tá bom? Então, Salmo de número 20, palavra do Senhor ao nosso coração neste domingo. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do nosso Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Queridos, nós sabemos que a vida é uma guerra. Dia a dia, semana após semana, mês a mês, ao longo do ano, nós sabemos que são muitas as batalhas que nós enfrentamos. Todos os dias, por exemplo, somos encorajados pelo sol que nasce, a luz que brilha, a buscarmos o nosso sustento, a batalharmos por melhores condições de vida e esperarmos assim também as consolidações de algumas etapas. Vivemos, empreendemos e, obviamente, buscamos conquistar coisas e avançarmos diante da realidade da vida. É bem verdade que nem sempre sai como nós planejamos. Uma coisa ou outra dá certo, uma coisa ou outra dá errado, mas é entre esses erros e acertos que nós, meros mortais, servos de Deus, vamos assim empreendendo a vida e desenvolvendo a nossa jornada aqui na Terra, porque afinal, a vida continua. A vida tem que continuar, a vida tem que andar e nós estamos aqui peregrinando nestes caminhos. E, irmãos, é bem verdade também que, embora muitas pessoas sinalizem aí uma vida paz e amor, good vibes, tá tudo bem, tá tudo certo, foto no Instagram, aquela selfie bonita, nós sabemos que muitas das vezes essas pessoas estão vivendo longe dos problemas, não porque os problemas não fazem parte da vida delas, mas porque elas estão buscando fugas da realidade, fuga das circunstâncias, e é bem verdade que mais cedo ou mais tarde, para essas pessoas do paz e amor, do good vibes, da selfie lá do Instagram bonita o tempo todo, é bem verdade, irmãos, que uma guerra será travada em algum momento. Porque a vida do ser humano, consequentemente a vida do servo de Deus, ela não é isenta de desafios. Mas surge uma pergunta aqui para a nossa reflexão, a efeitos da introdução: como encarar, então, as guerras da vida? Pastor, se tem as batalhas, se tem os momentos, se tem as aflições, se tem um momento difícil e ele vai chegar, como você acabou de dizer, como encarar estes processos? É neste propósito que hoje nós vamos olhar para o Salmo de número 20. E o Salmo de número 20, ele é apresentado em um momento onde o rei de Israel estava para sair para a batalha. Ele estava observando que o momento de guerra, o momento de batalha, estava chegando diante do povo. E nesse sentido, consciente da aproximação da guerra, o povo então se reunia, se ajuntava para um momento de oração. O povo se ajuntava para orar, pedindo ao Senhor o sucesso do rei em meio às batalhas. Por quê, pastor? Porque, obviamente, meu irmão, o sucesso do rei seria o sucesso de quem? Do povo, perfeito. E, obviamente, o povo esperava o favor de Deus por meio do rei para que aquela realidade, então, fosse uma realidade vitoriosa. É interessante pensarmos, irmãos, que este cântico, ele destaca a importância da oração
coletiva para uma vida próspera diante dos olhos de Deus. A importância da oração para uma vida que de fato deseja vencer as batalhas que estão se aproximando, ou até mesmo aquelas que nós já estamos aí vivendo diante dos nossos dias. É muito interessante observarmos que no contexto dessa passagem o que é central é que sem o favor divino, sem o favor do Senhor, nada seria capaz de proporcionar a vitória para o povo de Deus. Por isso, o Salmo ele é aberto dizendo o seguinte, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Ou seja, o povo não estava esperando a resposta do rei especificamente, mas o povo estava esperando a resposta de quem? Do Senhor. Então aqui é uma chamada para a oração. E assim, irmãos, a proposta central do Salmo é evidenciar que as guerras do povo de Deus, elas são reais. Mas cabe a nós, como povo de Deus, dependermos tão somente do Senhor em oração para vencermos as batalhas da vida. Podemos conectar esta passagem com a atualidade, dizendo o seguinte, queridos, que já que todo dia nós vivemos uma guerra, nós estamos cercados de variados modos, nós somos encorajados, então, a desenvolver as nossas batalhas por meio da oração. E é baseado neste tema hoje que eu quero convidar você a refletir comigo, orando em meio às guerras da vida. Observe bem o tema da mensagem de hoje, orando em meio às guerras da vida. Então, como orar em meio às guerras da vida? Nós vamos dividir este texto em dois grandes blocos. O primeiro bloco do verso 1 ao verso de número 5. E eu peço à igreja que leia o texto. Vamos à palavra? The man that teaches God was a family side. Yesterday, the skills of our instead that state all the real products now. It had is all of the skills that she at the academy I know was like he belonged to God until and started him and Willie. Second star to city. For this is good. Então, antes dessa saída para a batalha, o povo se reunia em oração, em um ato de clamor, em um ato de consagração, em um ato de espera. E o que nós observamos aqui, irmãos, que orar em meio às guerras da vida exige de nós esperar tão somente pela assistência do Senhor. É a primeira coisa que devemos extrair deste texto. Em meio às batalhas da vida, nós devemos orar ao Senhor e orar esperando pela assistência de Deus sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque no dia da tribulação, se não for o Senhor, está tudo perdido. Outra coisa que o Salmo vai nos dizer é que o nome do Senhor, o nome do Deus de Jacó o proteja, ou seja, a proteção para o rei, a proteção para o povo estava no nome do Senhor, o Todo-Poderoso. E aqui é interessante falar que o Deus de Jacó, num contexto de aliança, ou seja, se somos povo de Deus, se temos intimidade com Deus, se de fato temos uma aliança com Deus, nós não podemos esperar pela assistência de outras coisas, outros mecanismos, outras pessoas. Não que Deus não possa usar os mecanismos, as pessoas, mas no primeiro plano depender tão somente do Senhor. E obviamente o Senhor fazer a tua obra no que Ele tiver que fazer em prol do seu povo. Mas a nossa dependência deve estar no Senhor. Primeiro no nome dele, porque ele é a nossa proteção. Depois o texto vai nos falar que do santuário ele lhe envia socorro. Vale ressaltar que aqui o santuário de Deus é a morada de Deus, é o lugar onde Deus governa todas as coisas, onde ele é o grande regente, onde ele administra as lutas, onde ele dá vitória em meio às batalhas, onde ele também permite as crises. O Senhor é aquele, então, que é socorro para o seu povo. Por isso o povo ora em favor do rei. Senhor, que do seu santuário, desde Sião, o Senhor envie socorro e dê sustento. Por último, o povo também vai dizer o sustento do Senhor, a mão mantenedora do Pai, a mão que nos guarda, a mão que nos livra, a mão que nos dá total segurança em meio às batalhas da vida.
O verso 3 vai nos ensinar, irmãos, que diante disso também, não é algo simplesmente, Senhor, estou aqui e, por favor, me ajude, responda a minha oração. Mas observe que, antes do momento, houve uma consagração do rei ao coração do Senhor, à vida do Senhor. O rei estava num ato de consagração, dizendo o seguinte, o texto nos fala, que o Senhor se lembre de todas as suas ofertas, ou seja, houve um momento de entrega primário, que antecedia o ato da guerra. Houve um momento de consagração. E é muito interessante como nós queremos vencer as batalhas da vida sem termos um coração consagrado diante de Deus. É muito interessante isso. Achando que Deus é o gênio da lâmpada, achando que Deus ele vai te responder porque simplesmente ele vai te responder. Quando, na verdade, aqui o contexto nos traz uma ideia de aliança. De que Deus ele tem responsabilidade conosco porque ele tem uma aliança conosco. E assim, o rei aqui, ele, antes da batalha, antes da guerra, ele teve um ato de consagração diante do Senhor. Verso 4 e verso 5 nos ensina, irmãos, que o texto vai dizer que a oração do povo aqui, este cântico, trazia a ideia de que o Senhor lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. E assim, então, o povo já vai cantando a vitória aqui. Celebraremos, eles olham já para frente, no final da batalha, celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Senhor hastearemos as bandeiras, os pendões. Então é muito interessante observarmos que eles esperavam pelo favor divino e este favor divino já reverberava uma ideia de vitória. Por quê? Porque eles estavam vivendo todo o processo no nome do Senhor. E a glória não era tão somente para a vida do povo, mas a glória era exclusivamente evidenciar o nome de Deus sobre tudo e todos por meio das bandeiras que ali eram hasteadas. Então, irmãos, percebam, o povo no primeiro plano esperava a vitória do Senhor, confiando no Senhor, porque o Senhor é a segurança do seu povo. E em meio às batalhas da vida, não existe a possibilidade de triunfarmos sobre elas se o Senhor não for a nossa esperança, a nossa assistência. E assim o texto nos ensina já de antemão a esperarmos pela assistência divina. Queridos, mas o texto segue. Ainda na explicação do texto, o texto caminha mais um pouco e nos ensina, num segundo momento, a confiarmos na salvação poderosa do Senhor. Primeiro, a esperar pelo Senhor, a assistência do Senhor, e em segundo plano, confiar na salvação do Senhor. E temos aqui, dos versos de número 6 ao verso de número 9, o povo que orou com confiança. O povo que tinha certeza que o processo estaria nas mãos do Senhor. E eles vão falar no verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele responderá do seu santo céu com mão vitoriosa. É interessante o quanto o povo de Israel aqui, neste contexto, esperava, primeiro ponto, pelo Senhor e confiava nas mãos de Deus para a solução dos seus problemas, por meio da oração. Interessante pensarmos também no que eles vão falar no verso de número 7 e 8. Eles vão colocar a ideia, eu peço à igreja que leia o verso de número 7 e o verso de número 8. Vamos lá, o texto? Esses dois versos, irmãos, nos ensinam que sem a devida confiança no Senhor, os recursos que nós temos não serão suficientes. Gravem bem isso. Irmãos, o eixo, o centro, está na dependência do Senhor, na confiança no Senhor. O processo está em olharmos para a ideia de que se a gente não confiar no Senhor, se o povo de Deus não suplicar e entregar tudo ao Senhor, não existem recursos. Olha o que o texto vai dizer, uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. Imagina, irmãos, o povo de Israel o tempo todo foi chamado para confiar no Senhor e para não ter a ideia de material ibélico, arma, fogo, enfim, carro. Não tem isso. Lembremos um pouco sobre a história do Egito.
quando Israel ali estava peregrinando pelo deserto e já passando pelo mar, e aí vem as tropas egípcias atrás daquele povo, e o que o Senhor usa ali para dar cabo daqueles egípcios? O mar, a água. Observe, irmãos, que os meios do Senhor, muitas das vezes, não são os nossos meios. Não são os nossos caminhos. Não são, ou não é a ideia do quanto eu sou bom ou o quanto eu sou inteligente para resolver essa situação aqui. Mas a dependência de que o Senhor ele irá fazer e abrirá os caminhos para que possa ser resolvido. Confiar no Senhor, irmãos, o texto aqui nos ensina, é não olharmos para os mecanismos que podem nos favorecer, mas dependermos única e exclusivamente do Senhor sobre as nossas vidas. É muito interessante que o povo afirmou em sua oração a devida confiança no Senhor, ao invés de confirmar a sua salvação em carruagens, em cavalos, em materiais de guerra. E antes de tudo isso, eles falam, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. Portanto, eu quero dizer para você nesta noite que, se você deseja vencer as batalhas da sua vida, as dificuldades que você tem, meu querido irmão, é somente invocando o nome do Senhor sobre a sua vida. Ok, nós podemos sim dar a melhor educação para os nossos filhos. Nós podemos sim buscar o melhor emprego para os nossos lares. Nós podemos sim nos capacitarmos da melhor maneira possível. Mas se nós não invocarmos o nome do Senhor, nós vamos andar em círculos. Nós vamos ali ficar nesse processo vicioso da vida, de ganhar, poupar, gastar, economizar, fazer planos e tudo mais, e tudo mais. Mas nós não teremos, irmãos, a certeza do nome do Senhor, que nos conduz em todas as coisas. Observem isso. E por último, o texto vai nos falar no verso de número 9. Ó Senhor, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O texto começa com uma ideia de resposta. Senhor, nos responda, tá? Mas ele se encerra com um tom de súplica. Ó Senhor, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O povo confiava na salvação poderosa do Senhor para livrar o Rei das mãos dos inimigos no momento de guerra. E assim também deve ser a nossa confiança no Senhor. Irmãos, aplicando o texto ao nosso coração, o que esse texto tem a nos ensinar quando o assunto é orar em meio às batalhas da vida? Irmãos, em primeiro lugar, uma batalha sem oração é uma guerra perdida. Crianças, esse é um momento onde vocês devem desenhar agora uma espada. Ao lado da espada, vocês vão desenhar uma mão, duas mãos juntas, ok? No sentido de oração. Então, observem, uma batalha sem oração é uma guerra perdida. Então, observe, irmãos, que a oração no Senhor nos leva à dependência, a crermos muito mais na assistência divina e nos meios divinos do que nos nossos próprios caminhos. É muito interessante quando nós observamos, e aqui podemos olhar o resultado do nosso mutirão. Nós tínhamos uma necessidade de reformar a igreja, nós tínhamos uma ideia de darmos um novo trato na parte interna da igreja. E, irmão, sinceramente, se fosse olhar para a vida da igreja, para o cofre da igreja, para as pessoas da igreja, irmãos, não seria talvez possível. Porque antes de levar a ideia ao conselho da igreja, uma coisa o Senhor despertou no meu coração: ore pelos projetos da igreja. Eu sou o Senhor da igreja. Eu sou o Senhor da vida da igreja. Mateus, eu sou o Senhor da sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos batalhar e empreender a vida sem de fato pagar o preço da oração. Assistimos o Quarto de Guerra, achamos o filme legal, choramos no meio do filme, indicamos o filme, mas muitas das vezes não vivemos o filme.
Porque, de fato, a vida é uma batalha. E não pagamos o preço que deveríamos pagar quando o assunto é dedicar a minha vida em oração, esperando a resposta tão somente do Senhor. Queridos, nós precisamos dedicar a nossa vida em oração, irmãos. A provisão, ela vem do Senhor. O soberano é o Senhor. Ele é soberano sobre tudo e todos. E o que este salmo me ensina e me leva a aplicar ao coração é que é o Senhor quem nos livra. Portanto, o nosso centro deve estar em uma vida de oração regrada. Em uma vida de oração que, de fato, dependa da assistência de Deus full time, o tempo todo. Esta é a primeira aplicação ao nosso coração. A segunda aplicação, irmãos, que este texto nos traz ao nosso coração é que, como igreja do Senhor, nós devemos entender, irmãos, que a guerra ela faz parte da vida do cristão, só que esta guerra ela deve ser batalhada com as armas espirituais. Crianças, desenhem um escudo agora. Nós precisamos entender que é a oração que nos blinda. É a dependência e a confiança no Senhor que nos traz mecanismos, armas, forças para resistirmos aos dardos inflamados do inimigo em meio às batalhas da vida. Não podemos perder de vista, irmãos, que essas batalhas, embora a permissão do Senhor, são tentativas de Satanás para nos destruir. São momentos difíceis, irmãos, que nós não entendemos muitas das vezes. Por isso a importância de depender do Senhor, a importância de confiar no Senhor, a importância de orar ao Senhor e dizer: Senhor, responda-me no dia da tribulação, ajuda-me, Senhor, diante desse processo. E assim eu digo a vocês, queridos, que uma igreja que não batalha com oração é uma igreja morta. Por quê, pastor? Porque ao abandonar a vida de oração, ela não invoca o nome daquele que é poderoso para transformar realidades improváveis. Queridos, olhemos para janeiro. Olhemos para o início lá do ano. Como estava a nossa igreja? Se vocês não lembram, eu quero lembrar vocês, irmãos. Às vezes eu me perguntava assim: caras, meu Deus, por que talvez tanta cabeça baixa? As pessoas estão reprimidas. Jesus é o centro de todas as coisas, e por que às vezes tanta aflição, tanta dor? Mas hoje eu vejo outra igreja. Eu vejo as pessoas sorrindo. Eu vejo as pessoas chegando aqui alegres. Eu vejo as pessoas se doando em todas as frentes da igreja. As pessoas participando. Mas veja bem, queridos, não é fruto apenas do trabalho pastoral, não. Mas eu quero dizer algo aqui muito positivo e muito pontual, que começou na sala de oração, de ver mulheres chorando, de ver as nossas idosas pagando preço na oração, chorando por jovens. E aqui cabe dizer que muitas das vezes não querem nada com nada, mas elas chorando, clamando ao Senhor. Deus, aviva os nossos jovens. Deus, aviva os homens desta igreja. E hoje nós temos uma sala de oração que tem homens já orando. Pessoas que estão se envolvendo em oração, pagando preço na oração e entendendo a importância de ter uma vida de oração diante do Senhor. Portanto, não dá para viver as batalhas da vida sem a arma espiritual que eu chamo de oração. Irmãos, a oração nos leva a confiarmos mais na provisão de Deus do que nas nossas engenharias. E aqui, ao falar de engenharia, eu lembro do Vitor. Porque muitas das vezes eu chegava no Vitor, e muito interessante, o Vitor é um neófito, o Vitor está começando a fé agora. E eu falava assim: Vitor, como que nós vamos fazer isso? E várias vezes o Vitor falou assim: ah, pastor, o Senhor vai dar um caminho, vamos orar. E ele deu o caminho, irmãos. Irmãos, nós temos que aprender o poder da oração. Homens e mulheres que não investem tempo em oração, irmãos, são anêmicos da fé. Então qualquer probleminha, qualquer batalha é motivo de voltar, é motivo de desanimar, é motivo de ir embora. Mas olhe para o texto e observe o quanto o povo de Israel estava encorajado em esperar e confiar na salvação poderosa do Senhor. Portanto, faça ou guerreie, vá para a guerra com a arma certa. Vá para a guerra com a arma da oração.
Por fim, a última aplicação que eu quero compartilhar com vocês é que, seja você crente ou não, há uma guerra em que todos nós lutamos, e esta guerra é a guerra do pecado. Não dá para fugir desta guerra. Não dá para isolar esta guerra. Mas eu digo para você, irmão, que vencer esta guerra só é possível a partir do Rei, que é Cristo, que triunfou sobre a cruz. Não dá para vencer a guerra do pecado por nós mesmos, mas apenas pela obra de Cristo Jesus. Ele é o Rei que venceu a batalha e nos concede triunfo em meio aos nossos dilemas. Irmãos, esse texto aqui, ele é muito interessante, porque ele aponta para Jesus o tempo todo. Jesus aqui é aquele que sai para a guerra em favor do seu povo. Jesus aqui, ele é aquele que vai para a guerra, vence a batalha, e agora, como povo de Deus, nós podemos ler este verso 5 com muita alegria. Nós não iremos celebrar, nós celebramos a vitória que o Senhor nos deu. O pendão de Cristo, a obra de Cristo é a nossa bandeira. Para que o mundo veja, para que as pessoas vejam que é por conta do nome de Cristo, e não por carros ou cavalos, que nós invocamos o nome do Senhor. Portanto, se você entende o seu pecado, se você entende a sua limitação, se você entende que precisa ser redefinido a partir da ótica de Jesus, ou seja, se você pretende e enxerga a ideia de não viver mais pelos seus caminhos, mas viver a vitória de Jesus, eu quero dizer a você, irmãos, entregue a vida a Jesus. Confie no Senhor. E observe o seguinte: você não vencerá a guerra contra o pecado pelos seus meios materiais ou humanos. Não dá para comprar a salvação, não dá para vender a salvação, não dá para conquistar a salvação, não dá para ter a salvação por meio dos nossos métodos. Apenas pelo método de Cristo, que foi à cruz do Calvário e morreu em nosso lugar. Queridos, nele, em Cristo Jesus, não há insegurança. E por isso, nós podemos batalhar pelas vias da oração. Porque é por meio de Cristo que nós caminhamos e é por meio dele também que nós já vencemos. Concluindo a mensagem, meus queridos, Cristo é o Rei que saiu para a batalha e ele venceu venceu a morte, a ressurreição, e ele ascendeu aos céus, nos mostrando o quanto ele triunfou. E isso tudo para que nós hoje pudéssemos descansar em meio às batalhas da vida. Está difícil as batalhas? Você está vendo a batalha se aproximando? O negócio está complicado? Esse texto é um chamado ao nosso coração para descansarmos em oração por tudo que Cristo fez por nós. Esse texto é um chamado para olharmos para o Senhor Jesus e falarmos: Senhor, responda-me no dia da tribulação. Eu espero que você encare as suas guerras utilizando o recurso mais poderoso que você tem, que é a oração. Esperando pela assistência de Deus e confiando que é do Senhor que vem a salvação poderosa que nós precisamos. Ore em meio às guerras da vida. Que Deus os abençoe.